hoje vamos falar de um assunto seríssimo com o Dr. Leandro Teles, vamos falar sobre o autismo. E por que eu disse que é sério? Porque muitas vezes a gente não se dá conta que você pode ter na família alguma criança que começa a demonstrar que tem um certo grau de autismo e você não sabe nem o que é a doença, né, doutor Leandro? Pode ficar sentado, imagina. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bom, Kátia? Vamos começar, antes da gente chamar o nosso vídeo da Marie. Vamos falar o que é autismo para as pessoas em casa entenderem. Que doença é essa? Então, primeiro, o autismo é uma patologia, um transtorno extremamente comum, né? A gente tem 70 milhões de autistas no mundo, 2 milhões de autistas no Brasil. Então, eles estão aí distribuídos pelas famílias, pode acontecer na nossa casa. É um distúrbio do desenvolvimento cerebral. Quer dizer, eu posso ter alguém na minha família, alguma criança que seja autista, de um grau mais leve, e que eu nem tenha recebido o diagnóstico ainda. Exatamente. No Brasil, o diagnóstico é muito tardio. É um distúrbio do desenvolvimento, que geralmente os sintomas estão presentes antes dos 3 anos de idade, mas é muito comum o diagnóstico ser feito com 6, 7, 8 anos. Isso é muito ruim, Kátia, porque o tratamento ele é muito mais efetivo quanto antes ele foi iniciado. Tem pessoas, às vezes, adultas que nem têm diagnóstico de autismo, porque o autismo ele é um espectro. Tem pessoas muito comprometidas e pessoas pouco comprometidas. Então, o autismo ele é uma doença relativamente comum, 1% da população. É muita gente. É muita gente. E ele é muito heterogêneo, tem graves e menos graves. Não tem nenhum exame que comprove, né, uma ressonância, uma tomografia. Então tem que ser no reconhecimento dos pais, dos familiares. E também ele tem sintomas assim, mais leves e em várias áreas do cérebro, né? Então os sintomas clássicos do autismo são basicamente disfunção em 3 áreas. Na interação social, então, uma dificuldade... dificuldade... A criança consegue interagir? Dificuldade de interagir, dificuldade em perceber o outro, de iniciar um diálogo, né, de manter uma conversa. Então ela olha pouco nos olhos, aponta pouco os brinquedos, ela fica mais introspectiva, né, brincando de forma um pouco mais isolada. Isso mesmo com os pais, com os irmãos, né? Então isso não é uma timidez, é muito mais que a timidez, né? Então isso já é presente desde pequenininho. Outra coisa é a comunicação. Ela tem atraso na fala, dificuldade em se comunicar, em se expressar. Os mais graves às vezes chegam a não falar, né, nenhuma palavra, serem praticamente mudos, né? E outra coisa é a questão do comportamento. Eles são crianças muito apegadas a rotinas, a rituais. Sai da rotina, incomoda. Perde o chão. Perde o chão, eles às vezes têm ataque de raiva, eles são muito sensíveis ao ambiente tumultuado, barulhento, muito iluminado, eles são um pouco resistentes à dor. São mais sensíveis. Eles são mais sensíveis a algumas coisas e mais resistentes a outras. Então às vezes você vai dar um castigo ou eles se machucam e parece que eles são meio imunes à dor. Às vezes parece que eles não escutam direito, porque você chama pelo nome, ele não vira. Respondem. Eles imitam um pouco a face do adulto. Então é importante que a gente passe para a população em casa esses sintomas para reconhecer nos filhos, nos vizinhos, antes, né? E levar para o pediatra. Às vezes até o pediatra, infelizmente, demora para dar o diagnóstico. Aquela cultura de é da criança, é da personalidade. De cada um. Você está querendo comparar o seu filho com outro. Isso é uma besteira. E a gente vai ver agora, e a gente começou até explicando o que é o autismo, para você entender o que passa e como que a Marie conseguiu entrar nessa nova rotina com o Pedro, que tem 9 anos, que é autista, e também o Luiz, de 8 anos, né, doutor Leandro? Vamos ver? Vamos ver, olha interessante lá. o VT. Meu nome é Marie, eu tenho 2 filhos autistas, o Luiz que tem 8 anos e o Pedro que tem 9 anos. O Pedro foi diagnosticado nos Estados Unidos, a gente tinha acabado de mudar para os Estados Unidos, a gente estava 15 dias no país, ele tinha 2 anos de idade. Eu levei o irmão no pediatra porque ele estava com 4 meses e ele precisava das vacinas. No final da consulta, fez algumas perguntas pra gente se o Pedro balançava o corpo, se ele balançava as mãos, se ele girava objeto, se ele aceitava abraço. E o Pedro não tinha, né, nenhum desses movimentos do corpo e aceitava abraço. E o pediatra falou pra gente que da mesma maneira ele precisava encaminhar o Pedro para uma avaliação multidisciplinar com a suspeita de autismo. Eles avaliaram, eles diagnosticaram o Pedro como autismo. Eu lembro que na devolutiva, uma das coisas que mais me impressionou, o Pedro já com 2 anos e 2 meses, quando ele fez essa avaliação na linguagem, tinha um atraso e ele era equivalente a um bebê de 9 meses. Eu me lembro que essa foi, dali pra frente eu não ouvi mais nada. A gente se viu numa situação que a gente não sabia para onde correr. Então a gente fez como a maioria das pessoas faz. A gente entrou na internet chegando em casa e fomos pesquisar sobre autismo. Quando a gente pesquisa, veio histórias horríveis. A gente olhava aquela criança e falava:
essa não é, esse não vai ser o destino do Pedro, né? A gente vai achar um meio de conseguir ajudar ele. O Pedro ele tem autismo clássico, né? Na época do diagnóstico, quando a gente começou a ler, a gente soube que teriam várias graduações. A gente, durante 2 anos, como família, a gente acreditou que ele era autista leve. Na época foi muito bom, porque a gente, como família, a gente acabou focando que tudo ia dar certo, né? Com o Luiz, aos 9 meses, eu já comecei a achar que tinha alguma coisa que não ia bem dentro do desenvolvimento, principalmente porque ele não iniciava interações comigo, nem com o irmão e nem com outras pessoas. Ele respondia muito bem quando a gente chegava e interagia com ele. Ele respondia de uma forma esquisita, mas respondia bem. Com 1 ano e meio ele começou a falar, e a primeira coisa que ele falou não foi mamãe, não foi bola, não foi dar, foi o alfabeto inteiro, de A a Z. Acho que eu gosto mais de fazer é trabalhar com minhas coisas, jogar. O comportamento dele a partir de 1 ano e meio foi piorando muito, ele foi ficando muito inflexível, ele queria tudo do mesmo jeito, no mesmo lugar, no mesmo horário. Eu tenho outras coisas de montar, mas eu não sei se exatamente eu consigo montar. Eu me lembro que quando ele estava perto dos 2 anos de idade, eu precisava ir ao supermercado. E eu me peguei pensando, será que dá para eu ir ao supermercado? Será que o Luiz permite que a gente vá ao supermercado ou não? E para mim aquilo foi um sentimento que tem alguma coisa muito errada, porque uma criança de 2 anos não pode reger, né, uma família. A família passa por negação. Nós como família, pai e mãe, mas eu acho que todas as pessoas em volta, né, acabam passando por uma negação num sentido de não querer acreditar, porque é um desafio muito grande. Eu me lembro uma situação que a gente teve, que foi num supermercado, que eu tive que sentar no chão com os dois e segurar os dois no chão, porque o mais novo começou a se debater muito forte por um descontrole, e isso descontrolou o mais velho também, que também começou a chorar. Eu tinha só 2 braços, eu não tinha como segurar as 2 crianças, eu tive que sentar no chão com eles e sentar os 2 no meu colo. E eu me lembro que um senhor passou e falou pra mim, você não consegue controlar os seus filhos? E na hora eu cheguei a não responder nada, porque você está segurando o choro naquela situação, só que eu pensei comigo, eu falei, eu tô a ponto de não me controlar, muito menos controlar eles. Festas de aniversário, dificilmente eles eram convidados, né? A gente foi mais convidados em festa que eram dos filhos dos terapeutas, dos meninos. Hoje o meu caçula ele já não tem nenhuma característica marcante, né? Principalmente para as pessoas de fora do autismo. Eu acho que muito se deu à neurologia dele, que deu para a gente ajudar bastante ele, e o fato de ter começado muito cedo o tratamento. O mais velho, como ele tem um autismo severo, mas hoje já com 9 anos, as pessoas já percebem. Em algumas vezes acontece da gente entrar numa padaria, ele começar a fazer o barulho dele e as pessoas olharem, né? Ter uma ou outra pessoa que olhe feio para ele. É bem difícil lidar com esses olhares, porque afeta ele é quem percebe. Por mim eu ignoraria, mas para ele afeta bastante. A grande dificuldade com ele é a inclusão social de criança mesmo, adaptação em escola, ele ter o direito a fazer uma natação em grupo. Existem leis que protegem a inclusão, mas na prática elas não acontecem. A gente recebe muita porta na cara, criança com autismo chega a ser negada em escola de educação especial. Tá protegido. Joga no loop. Meu bem, casal. O Luiz ele tá numa escola regular particular, ele vai sem assistente, ele frequenta a escola uma boa, ele tem amigos, ele já chegou num nível de desenvolvimento que ele tem uma vida normal. O Pedro ele vai para uma escola regular municipal sob uma ação judicial. Disseram pra gente que ele teria a vaga assegurada, mas que não seria assegurada a integridade física dele dentro da escola. De qualquer forma ele aprende na escola, ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever, ele começou faz uns 8 meses a ter interesse em escrever com letra cursiva, ele aprendeu contas de matemática. Mas parte de história, geografia, que é mais oralidade, ele começou a ter muita dificuldade esse ano. Ele está na 3ª série, e porque ele precisa de suportes visuais e a escola não é aberta a dar esse tipo de suporte.
Eu acho que uma das coisas que mais ajudou os dois meninos foram a questão de trabalhar o físico deles, né? Não só dentro da integração sensorial, da terapia ocupacional, mas muito com a educação física, além da terapia comportamental, que é crucial, que é básica, a gente conseguir analisar e entender os comportamentos dele, essa parte física ajudou bastante. Em relação à demonstração de carinho e emoção, os dois são os opostos, né? O Luiz, que tem o autismo mais leve, ele sempre teve muita defensividade táctil, então ele não é muito de abraços. Ei, por que você tá aí? Teve até uma situação numa festa que um pai de um outro garoto com autismo veio e abraçou ele e beijou, e ele falou não, como segurou o corpo, aí só que o pai já foi com toda, né? Foi, abraçou e beijou, e aí ele amoleceu o corpo e falou, vai, tudo bem. 1, 2 e já! O Pedro já é ao contrário, desde bebê, encostou nele, ele já se esparrama, ele até hoje, ele é grande, ele quer sentar no colo, ele senta no colo, você sentou numa cadeira, ele vem, ele senta no seu colo. Eu acho que é muito mais das questões sensoriais dele do que do autismo em si, né? Eles serem arredios a abraço ou não. Comigo, o meu caçula, ele é um super companheiro hoje, ele tem muita empatia com os meus sentimentos quando eu tô triste também, ou quando eu tô feliz, quando eu tô triste, ele tenta vir me agradar, me ajudar. O Pedro, ele tem uma empatia um pouco mais diferente, ela é um pouco mais rasa, eu diria, né? Para ele, a emoção vira muito, ele pode ter passado 20 minutos muito bravo, chorando, muito irritado, e dali 3 minutos ele tá ótimo, ele tá feliz, ele tá sorrindo. Em termos práticos, como são dois, uma decisão que eu tomei como mãe deles para conseguir ter um tempo mais de mãe com cada um deles, cada um estuda num horário diferente de escola. Fazendo assim é um malabarismo diário, se eu quero fazer alguma coisa pra mim, não dá pra ser constante, não dá pra ser frequente e precisa ter todo um planejamento. Brincadeiras que a gente faz com meninos, um dos que eu mais gosto, que eu uso bastante, são brinquedos comuns que a gente usa, mas sempre pensando, né, no foco. Então tem esse crocodilo que a gente vai fazendo cada vez de brincar, então você vai abaixando, então a gente nunca sabe qual é a hora e qual é o dente que o crocodilo abaixa. Isso faz com que as crianças fiquem mais flexíveis, né, elas ficam mais abertas a saber que a vida é imprevisível, né? Esse é um dos focos que a gente tem. Eu uso bastante essas luvinhas para brincar de monstro com eles, então a gente sempre tem o monstro das cócegas, né? Então a luvinha ajuda a caracterizar um pouco e a gente brinca de ataque de cócega com os meninos para ter essa troca e bastante que eles façam a cócega também. Ataque de cócegas! Guerra de almofada, agora que tem toda essa linha, né, que é bem bacana, a gente brinca muito de jogar as coisas um no outro, porque assim faz com que as crianças olhem pra gente. A gente trabalhou muito com terapia com os meninos, a gente usou bastante suporte visual, mesmo com o Luiz, que sempre falava, era para ajudar ele a entender, né, a situação que estava acontecendo. Então, a gente tinha um específico para comportamento para ele. Quando a gente compartilha as coisas, a gente fica feliz. Quando a gente tem amigos, a gente, né, a gente faz os outros felizes e a gente fica feliz também. Aí pro Pedro a gente usou bastante a questão da rotina passo a passo, de como ir ao banheiro sozinho. Hoje que a gente usa bastante como suporte pro Pedro, apesar dele conseguir já falar e pedir o que ele quer, às vezes quando ele está muito ansioso ou muito cansado, ele perde a fala, então a gente usa ainda os suportes visuais que a gente tem. Então se ele quer bolo, ele pode vir aqui e entregar pra gente, né, a figura do bolo. Na vida a gente precisa pagar por tudo, né, desde criança, desde bebê. O bebê te paga, quando você está amamentando o bebê olha para você, ela tem todo aquele amor no olhar, e você suporta a dor nas costas, você acorda no meio da madrugada, ela sempre tem essa troca, esse pagamento que ela te dá em volta, né. A criança com autismo é muito você se doar, né, o que você tem naturalmente de volta é muito pouco, né, se a gente for comparar com uma criança de desenvolvimento típico. Eu falo que a gente tem momentos que a gente chora. A gente não pode sentar e chorar para sempre, mas às vezes a gente precisa sentar e chorar por meia hora e aí você enxuga as lágrimas e segue a rotina, porque tem toda, né, as questões para seguir. Eu acho que uma das coisas principais para a gente conseguir
manter essa emoção equilibrada e a gente se juntar de pessoas que vivam a mesma rotina. É muito difícil você explicar para uma pessoa que não tem uma criança com autismo o que é a rotina. Essa questão do autista não amar ou não expressar emoções, eu acho que é muito mais uma dificuldade deles conseguirem processar o que eles estão sentindo e aí eles entram numa segunda etapa de dificuldade de conseguir expressar o que eles estão sentindo, né? A gente teve uma situação que foi uma conversa até no carro que eu achei super bacana do Luiz, tava com uma mãe e com o filho dela com autismo dentro do carro e ela tava perguntando, você gosta do meu filho? E o Luiz falou, eu gosto, mas amar eu amo só meu irmão. Imaginar a vida deles adultos, eu acho que o Luiz vai estar independente, eu acho que depois dos 30 anos, para ele a vida vai ser mais fácil, que eu acho que as pessoas acabam amadurecendo mais a cabeça, eu acho que vai ser mais fácil para ele, eu acho que a adolescência vai ser um período difícil para ele, porque ele é muito emotivo, ele é muito sincero. O Pedro, eu nem gosto de pensar no futuro, eu sei que o Pedro ele vai precisar de suporte, pro resto da vida ele vai precisar de alguém que cuide dele. Como mãe, a minha maior preocupação hoje é essa. E a gente trabalha diariamente para ele ser uma pessoa gostável. Eu não quero que ele seja... Eu sei que ele vai ser dependente, mas eu não quero que ele seja um peso. E principalmente controlar comportamentos dele impulsivo, que ainda tem bastante. Ele ainda age muito por impulso, né? E geralmente esse impulso é num lado negativo. Então eu tenho uma grande preocupação de que ele consiga controlar isso. Que eu acho que isso vai fazer toda a diferença de quanto a pessoa vai ter que cuidar dele, vai ter paciência com ele, né? Ou se ele estiver numa instituição, quando adulto, ou o que serve, porque a gente não é eterno, né? O que quer que aconteça, eu acho que o foco principal é que ele seja gostável, até mais de qualquer coisa. Ler e escrever ficam tão pequenos, né? Do lado, comparando com a gente pensar que ele vai ter que ser cuidado por alguém. Mas é incrível, porque a gente vem do caso dos dois filhos da Marie, a gente vê que eles são completamente diferentes, os dois autistas. Um autista mais leve, né? Que é o Luiz. E o Pedro já um pouco mais clássico, autismo. Um pouco mais grave. A gente fala que o autismo é um espectro. Então a gente tem de um lado o autismo clássico e do outro o autismo de alto funcionamento. O clássico é aquele que tem mais dificuldade de comunicação, de interação e tem um comportamento um pouquinho mais comprometido. E às vezes tem aquelas estereotipias tão comuns, tão famosas da doença. Agora o de alto funcionamento desenvolve bem a comunicação, mas ainda tem alguma dificuldade de interação social, pessoal. Às vezes ele não entende uma ironia, uma metáfora, não é muito afeito a toques, ao afeto expresso da forma mais clássica. Ao abraço, ao beijo. Então, não é que eles não sentem o afeto, mas eles têm dificuldade na expressão, né? Mas tanto o Pedro como o Luiz, a gente percebe que não tem isso, né? A gente comentava enquanto a gente tinha matéria, exatamente. Eles aceitam o toque. Isso, então aí está o trabalho também da terapia, o trabalho da mãe, parece que uma mãe bem engajada e parece que ela tem um preparo, né? Uma guerreira, né? Então, e aconteceu no caso dela de ter 2 filhos em casa, isso não é tão raro, tá, Kátia? Quando a pessoa tem um filho com autismo, a taxa de recorrência é relativamente alta. Se o segundo filho for uma menina, a chance é de uns 10%. Se o segundo filho for menino, a chance é de 25%. Tem 4 vezes mais meninos com autismo do que meninas. Mas agora o que acontece no cérebro dessa criança, desse feto, para que tenha o autismo? Então, a primeira coisa é que não é por uma agressão, né? Não é porque faltou oxigênio, isso é besteira. Na verdade, a doença tem um forte determinante genético. A gente tem um conjunto de genes que pode ter vindo dos pais, ou da junção do genoma dos pais, ou até ter sido mutado naquela prole, naquela geração mesmo. E aí o cérebro ele se desenvolve diferente. Se você olhar anatomicamente, uma ressonância, é um cérebro igual de qualquer um. Só que se você estudar o neurônio, ele é um pouquinho mais curto, ele é um pouquinho menos arborizado, então às vezes o raciocínio é um pouquinho mais simples. O cérebro social, ele é diferente.
né? Então, o ser humano, ele nasce com isso bem desenvolvido. A gente gosta de rosto humano, a gente gosta de falar olhando nos olhos. O bebezinho, ele já, quando ele é amamentado, ele já fita o olho da mãe, né? Então, essa é a primeira dica que eu quero deixar para o pessoal em casa. Aquele bebezinho que já se coloca de maneira diferente no colo. Que não gosta de ser acalentado, não gosta de ser acalentado, chora às vezes em situações estranhas, ou que não gosta de imitar o rosto. Então, o bebê humano, ele já gosta de fitar, imitar o rosto. Quando chega um ser humano do nosso lado, a gente muda o comportamento. É verdade. A gente fica assim, né? No elevador, às vezes quer puxar um assunto, porque a gente fica incomodado, né? Aquilo toca a gente. Ali sem falar com a pessoa, né? Isso. Agora, pro autista, não. O ser humano, ele às vezes é mais um objeto ali, né? É mais um. Então, ele não muda, né? As brincadeiras também são diferentes. Eles gostam de coisas assim mais concretas. Eles gostam de objetos que giram, às vezes brincam com tampa de panela. Com movimentos. Coisas que são mais previsíveis, que são recorrentes. Eles adoram, por exemplo, trens, né? Porque o trem é muito previsível. Sim, ele faz aquele caminho e volta. Ele não sai daquilo. Às vezes você vê autistas pequenininhos, eles empilham brinquedos ou alinham, ficam horas, às vezes, vendo o mesmo trecho de DVDs. Eles gostam de coisas que são previsíveis, né? Mas você disse que existem vários níveis e graus de autismo e que muitos adultos podem ser autistas num grau mais leve, mas não percebem isso. De que forma a gente pode perceber se a gente tem um problema assim ou não? Quer dizer, pessoas que têm dificuldade em se relacionar, em demonstrar seus sentimentos, em conseguir, sei lá, coisas básicas do dia a dia, a gente consegue ver? Consegue sim. Então a gente tem o autista de alto funcionamento, tem gente que chama de síndrome de Asperger. Essa síndrome, às vezes, são pessoas que têm inteligência normal, às vezes até acima da média. Agora são pessoas que têm muita dificuldade em trocas afetivas, às vezes fica um pouco até automatizado, né? Parece que eles fazem força para conseguir essa troca tal qual o resto da população. São pessoas que sentem peixes fora d'água, são tidos como pessoas excêntricas, às vezes, de hábitos não tão ortodoxos, não tão comuns. Então tem dificuldade, às vezes. Então, são pessoas que também são sensíveis a ambientes pouco previsíveis, tumultuados, são pessoas que são muito atreladas às suas rotinas. Às vezes a pessoa até fala bem, só que é uma fala tipo do professor, né? Ela é melhor em monólogo do que num diálogo. Ela fala com as pessoas, fala para as pessoas, mas não com as pessoas. Não é uma troca, né? Não é uma troca. Então, às vezes você percebe isso em alguns adultos. Inclusive, algumas pessoas até que são suspeitas, pessoas famosas que são suspeitas de terem autismos em graus mais leves. Muita gente fala do Bill Gates como um quadro não diagnosticado de alguém que tem uma genialidade para uma coisa, mas tem uma certa estereotipia, tem uma fala mais concreta, não tem a questão da questão lúdica, né? Do faz de conta tão desenvolvido. Falam do Albert Einstein, do Isaac Newton, Santos Dumont, pessoas que às vezes conseguiram ter independência, conseguiram fazer feitos grandiosos para a humanidade, mesmo no contexto autista. Agora, a gente começou dizendo que o diagnóstico precoce é importantíssimo. E de que forma que se pode trabalhar com essa criança cada vez mais cedo, para que ela consiga, assim como a gente viu no caso do Pedro e do Luiz, que eles tenham uma dita vida normal. Normal dentro da possibilidade, mas sendo sociáveis também, né? Lógico. Então, assim, primeira coisa, o diagnóstico tem que ser o quanto antes. Por quê? Porque se a gente pegar o cérebro ainda em formação, ávido por experiências, ele pode ser moldado. O cérebro da criancinha menor, ele é mais plástico do que... Então, se a gente alimentar adequadamente esse cérebro, a gente vai ter mais independência, um desenvolvimento melhor da linguagem. Aqui no Brasil, infelizmente, 6, 7 anos. O ideal é fazer o diagnóstico entre 1 ano e meio e 3 anos. Mas existem sinais até entre 6 meses e 1 ano e meio, sinais sutis. Aqui, infelizmente, a gente tem a cultura do que eu vou falar que é autista, depois vai que não é, né? Eu sou ao contrário. Eu acho não que é melhor falar que é, depois fazer, não Exatamente. É. Eu acho que a gente tem que separar alguns bebês que são bebês em risco. Às vezes não precisa dar o diagnóstico de autismo antes do 1 ano e meio, mas esse bebê está em risco. Uma atenção maior. Dá uma atenção maior, leva para um especialista, um neuropediatra, um neuropsiquiatra, uma psicóloga. Agora é interessante você triar essas crianças. Então, os pediatras têm que estar melhor formados, mais atentos. Aqui é o contrário, né? A mãe às vezes fala e o pediatra fala, não, é normal, vai desenvolver a fala. Então, cuidado. Uma criança que não fala em torno de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos e meio, não fala nada. Não é nem não falar, Kátia, nem é não se comunicar.
comunicar. Né? Porque às vezes a criança não fala, mas ela aponta. Uma criança que não aponta um objeto... Ela conta do jeito dela, mas conta, ela conta do jeito dela. Então a comunicação é importante. Minha sobrinha tem 7, 8 meses e ela não sabe falar uma palavra, aquela bebezinha fica... mas ela e vai apontando, você entende tudo que ela está falando. Ela se comunica, né? Pois então, ela, quando chega um adulto, ela muda a expressão. Criança que não estranha, isso é suspeito. A criança, ela gosta de pessoas que são mais próximas, estranham pessoas. Somente ali com 9, 10 meses, né? A criança que vai com todo mundo, ou que os pais chegam em casa, a criança não muda o comportamento. Ela gera um certo vazio, né? Um certo silêncio. Crianças que às vezes não esticam o bracinho no berço, né? Pra ser pega no colo. Então tudo isso tem que ser chamar a atenção. Quer dizer que é autista? Não. Mas quer dizer que merece uma atenção especial. Procurar um especialista. Por quê? Porque se com 2, 3 anos para fechar o critério, começa o tratamento. E aí o resultado é muito melhor. Então empurrar com a barriga e negar uma doença é pior do que encarar precocemente. Olha, eu vou passar para vocês, primeiro, o site Dr. Leandro Teles, que é neurologista, lembrar que a gente não tem que ter medo, sempre falo isso aqui, é uma verdade, de um diagnóstico. Porque se você vai ter o diagnóstico, a doença já está lá. O melhor que a gente pode fazer é se informar da forma correta, com um profissional da sua confiança, para você conseguir sair, dependendo da doença, desse problema, com uma cura muito grande. Ou, no caso de uma doença que não tem cura, sair com informação, com equilíbrio, com amor, como a gente vê que a Marie trabalha com os filhos. Isso estimula demais as crianças, né? Olhando eles, a gente vê que são crianças felizes de verdade, né? Nesse caso, a gente viu um exemplo claro, onde o ambiente está adequado às dificuldades. Interessante que o autismo não só tira, ele também dá. São crianças sinceras. Quando a gente acha que são crianças agressivas ou maldosas, isso é uma bobagem. São crianças que respondem a agressões do ambiente. Então, se algo agride, né? Eles respondem. Então, às vezes, a gente não entende o que está agredindo essas crianças. Tem que tratar as crianças, mas tem que tratar a família, a escola e a sociedade. Tem que estar todo mundo pronto para receber. Exatamente. Né? Então a gente acho que deu um 1% aí na mudança da sociedade, levando o autismo para dentro da casa das pessoas, né? Qualquer informação a mais que você queira sobre o trabalho do Dr. Leandro Teles, pode acessar o site leandroteles.com.br. A Marie tem um site, gente, é um blog chamado Uma Voz para o Autismo.blogspot.com. Vou repetir, Uma Voz para o Autismo, tudo junto, .blogspot.com. Lá ela conta a história de vida dela com o Pedro e o Luiz. Também, a partir de todo esse conhecimento que ela adquiriu, ela coloca ali informações importantes para você que também pode estar passando pelo mesmo problema, ou você que quer só conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Também tem um outro site que é www.revistaautismo.com.br. Eu acho, acima de tudo, que a informação é sempre bem válida. Tem você esse problema não, família. É bom a gente se informar, né, doutor Leandro? Perfeito, Kátia. Obrigada mais uma vez. Sempre bom tê-la aqui. Pode ficar sentado. Obrigada, viu? Tchau, Sucesso. Olha, o doutor Leandro Teles fala de um jeito tão fácil da gente entender, né? Gosto muito dele.